Você sente que seus netos já não se aninham em você como antes? Ou reparou numa pequena distância quando se aproxima das pessoas que ama? É uma daquelas coisas de que ninguém se atreve a falar, mas que se sente lá no fundo. Muitos dos meus pacientes mais velhos me confessam com muita vergonha que, apesar de tomarem banho todos os dias, percebem um cheiro particular que simplesmente não vai embora. Eles acham que é por falta de higiene, mas hoje vou revelar que não é assim. O problema não é quanto você se lava, e sim onde você se lava. Existe uma zona secreta que 99% das pessoas ignora e que é a verdadeira origem desse cheiro. E a boa notícia é que com uma simples mudança na sua rotina, você pode controlá-lo de uma vez por todas. Deixe-me contar uma história que infelizmente escuto com muita frequência no meu consultório. Uma paciente, vamos chamá-la de Dona Aparecida, de 72 anos, uma mulher cheia de vida e carinho, veio me ver com os olhos cheios de lágrimas. Ela me disse: doutora, alguma coisa mudou. Minha neta, que é o meu sol, antes não saía do meu colo e agora hesita antes de me dar um abraço. Outro dia, eu a ouvi perguntando baixinho para a mãe: por que a vovó está com um cheiro esquisito? Meu coração se partiu. Eu tomo banho todos os dias, às vezes 2. Uso os melhores sabonetes, passo perfume, mas tem alguma coisa, um cheiro meio guardado, um pouco rançoso que não sai. Sinto que as pessoas se afastam. Dona Aparecida começou a evitar as reuniões de família por pura vergonha. A história dela não é um caso isolado. É o eco de um sofrimento silencioso que afeta milhões de pessoas idosas. É uma ferida direta na autoestima, uma barreira invisível que se ergue entre você e as pessoas que mais ama. E o mais frustrante é que, por mais que você faça, parece uma batalha perdida. Você se esforça, mantém uma higiene impecável e mesmo assim o problema continua ali. Você se sente julgado, incompreendido e, acima de tudo, sozinho. Hoje estou aqui para te dizer, olhando nos seus olhos, você não está sozinho. E mais importante ainda, não é culpa sua. O problema e a falsa crença, a acusação injusta. Durante décadas, associamos a mudança do cheiro corporal com a idade a uma ideia simples e cruel: falta de higiene. A sociedade, muitas vezes sem má intenção, mas com muita ignorância, repetiu esse mito. Pensa-se que as pessoas mais velhas se descuidam, que já não tomam banho com tanta frequência ou que não o fazem direito. E essa ideia, essa falsa crença é a raiz de uma dor e de uma injustiça enormes. Porque a verdade é que a maioria das pessoas que passam por isso são, como Dona Aparecida, incrivelmente cuidadosas com a limpeza, esfregam-se e ensaboam-se, usam todo tipo de desodorizantes, perfumes, loções, experimentam de tudo, gastando dinheiro e energia numa luta que parece impossível de ganhar. E a cada dia em que o cheiro não desaparece, essa falsa crença se crava ainda mais fundo na mente. Estou a fazer algo errado. O problema devo ser eu. Isso cria um círculo vicioso de vergonha e isolamento. Você começa a duvidar de si mesmo. Pergunta-se se os outros notam quando está no supermercado, no banco, no almoço de família. Torna-se hiperconsciente do próprio espaço. Aquela pessoa se afastou um pouco. Aquele gesto foi por minha causa. Essa ansiedade constante é exaustiva. Rouba a alegria dos momentos simples, a confiança para se sentar perto de alguém, a espontaneidade de um abraço. Muitos dos meus pacientes me contam como foram encolhendo a própria vida social. Deixam de ir ao grupo de leitura, evitam um transporte público ou sentam-se num banco mais afastado no parque. O medo de serem rotulados como descuidados é mais forte do que a vontade de se conectar. E assim, um problema que é puramente biológico transforma-se numa condenação ao isolamento. O impacto na família é talvez o mais duro. As crianças, com aquela honestidade inocente e às vezes brutal, podem fazer comentários que se cravam como punhais. Os filhos adultos, para não magoar, talvez não digam nada, mas a linguagem corporal diz tudo. Um abraço um pouco mais curto, uma pequena distância ao conversar. E você percebe, você sente dói. Dói porque faz você sentir que está se tornando um peso, alguém com quem é desconfortável estar. Quero que entenda isto com muita clareza. Todo esse esforço, toda essa higiene não funcionam porque você está atacando o inimigo errado com as armas erradas. É como tentar apagar um incêndio de óleo com água.
Não só não funciona, como pode piorar a situação. Você tem estado a limpar a superfície quando a origem do problema é um processo químico muito mais profundo que a maioria dos sabonetes não consegue alcançar. Hoje vamos desmentir esse mito. Vamos parar de culpar a higiene e começar a compreender a ciência, porque só entendendo a causa real é que podemos encontrar a solução verdadeira. E eu te prometo, essa solução é mais simples do que você imagina. Esqueça a vergonha e a culpa. É hora de conhecer o verdadeiro responsável. A revelação científica, o verdadeiro culpado. Como médica, passei anos estudando os processos do envelhecimento e uma das áreas mais fascinantes e menos compreendidas é a química da nossa pele. Durante muito tempo, a ciência não tinha uma resposta clara para este cheiro tão característico que aparece com os anos. Mas graças à investigação, sobretudo a estudos pioneiros no Japão, hoje já conhecemos o culpado, o seu nome. 2-nonal. Sei que sou a aula de química, mas fique comigo que vou explicar de forma simples. Imagine que você corta uma maçã e a deixa ao ar. O que acontece? Ela começa a ficar castanha, oxida. Esse processo de oxidação muda a cor, a textura e também o cheiro. Pois bem, na nossa pele acontece algo muito parecido à medida que os anos vão passando. A nossa pele tem uma camada de gorduras naturais, os lípidos que a protegem e a mantêm hidratada. Entre essas gorduras estão os ácidos gordos ômega 7. Quando somos jovens, o corpo tem um sistema de defesa antioxidante muito potente que protege essas gorduras da oxidação. É como se a maçã tivesse um escudo invisível que impede que fique castanha. Mas a partir dos 40 anos, mais ou menos, duas coisas começam a mudar. Primeiro, devido às mudanças hormonais naturais, a composição dessas gorduras na pele se altera. Segundo, e isso é fundamental, a nossa capacidade antioxidante natural começa a cair. Esse escudo invisível enfraquece. O resultado? Os ácidos gordos da pele, agora mais expostos, oxidam ao contato com o ar. Esse processo de oxidação lipídica, tal como o da maçã, cria subprodutos químicos e o principal, o mais famoso, é esta molécula chamada 2-nonenal. O 2-nonal tem um cheiro muito particular que os cientistas descrevem como uma mistura de erva, gordura ou papel velho. É um odor distinto que, embora nem sempre seja forte ou desagradável para todos, é muito diferente do cheiro do suor. Não tem nada a ver com as bactérias das axilas. Por isso, os desodorizantes e antitranspirantes normais não funcionam contra ele. Eles foram feitos para lutar contra bactérias, não para neutralizar uma molécula que nasce da oxidação. E agora vem o mais importante, o motivo pelo qual os seus banhos não têm resultado. O 2-noenal é lipofílico. Lipo significa gordura. E fílico que gosta de, ou seja, o 2-nonenal adora gordura. Dissolve-se nela, gruda nela, não se dissolve em água. Imagine que você suja as mãos com óleo de motor. Se enxaguar apenas com água, o óleo vai embora. Não, a água escorre por cima. É preciso um sabonete capaz de agarrar e arrastar aquela gordura. Com o 2-nonal acontece o mesmo. Por ser amigo da gordura, ele fica preso na camada de sebo da sua pele. Quando você toma um banho rápido com um sabonete qualquer, a água limpa a sujidade superficial, mas não consegue arrastar essa molécula pegajosa. Ela permanece ali grudada na pele. E não só isso, como se adere com facilidade, também passa facilmente para o tecido. Ele impregna o pijama, os lençóis, o estofado da sua poltrona favorita, as roupas. Por isso, às vezes, parece que o cheiro permanece no quarto mesmo quando não há ninguém ali. Não é imaginação sua, é a química do 2-nonenal. Esse processo, como você vê, é 100% natural. Não tem nada a ver com ser mais limpo ou mais sujo. É apenas uma consequência do envelhecimento, como os cabelos brancos ou as rugas. E saber disso é o primeiro passo para se libertar da culpa. Você não fez nada de errado. Aliás, um dado curioso. Com a idade, o nosso olfato também tende a diminuir. Isso significa que é muito provável que você não perceba esse cheiro com a mesma intensidade que pessoas mais jovens, como filhos ou netos. Isso pode criar uma situação dolorosa. Você não nota nada, mas os outros notam. Não é que você esteja a ficar relaxado ou insensível.
É apenas mais uma mudança biológica normal. Resumindo, o cheiro não é por má higiene, sim uma molécula chamada 2-nonal. Ela é produzida pela oxidação das gorduras da pele, um processo natural que aumenta com a idade. Essa molécula não sai só com água, por isso os banhos normais não a eliminam. Entender isto abre a porta para a solução. Porque se o problema é uma molécula gordurosa presa à pele, a pergunta já não é como posso tomar mais banho, mas sim como posso me lavar de forma inteligente para eliminá-la? E a resposta nos leva à grande revelação. A existência de uma zona secreta, uma área do seu corpo, onde o 2-nonenal se acumula muito mais do que em qualquer outro lugar. A zona secreta, o epicentro do cheiro. Agora que sabemos que o nosso inimigo é o 2-nonal e que a sua natureza gordurosa o torna tão teimoso, é hora de revelar o grande segredo. Durante anos temos focado nas zonas óbvias do odor corporal, axilas, pés, virilha. E claro, é preciso lavá-las, mas o 2-nonenal tem os seus lugares favoritos. Pense onde temos mais glândulas sebáceas. Essas pequenas fábricas de gordura. Muitos diriam que no rosto, e isso é verdade. Mas uma das áreas com maior densidade dessas glândulas, que além disso é difícil de alcançar e costuma ser esquecida no banho, é a parte alta das costas e a nuca. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Essa zona que vai desde a base do pescoço, descendo entre as omoplatas até o meio das costas, é um ponto-chave. É a zona zero de produção e acumulação de 2-nonenal. Vou explicar por que essa região é tão problemática. Muitas glândulas sebáceas. É uma zona naturalmente oleosa. Mais gordura significa mais matéria para oxidar e gerar 2-nonenal. É o campo de cultivo perfeito, difícil de alcançar. Sejamos sinceros. No banho, com quanta vontade você esfrega a parte alta das costas? A maioria passa o sabonete pelos ombros e deixa a espuma escorrer. É difícil alcançar com as mãos e se você não usa uma escova com cabo longo, é quase impossível limpar bem essa área. Com os anos, se aparece alguma rigidez nos ombros, a tarefa fica ainda mais complicada. Acumulação silenciosa. Diferente das axilas, onde o cheiro de suor é forte e rápido, a acumulação nas costas é mais lenta e silenciosa. O 2-nonenal vai se acumulando dia após dia naquela camada de sebo que não é totalmente removida, criando um depósito de cheiro, contato constante. Pense em como você dorme. A nuca e as costas ficam em contato direto com a almofada e os lençóis durante horas. Isso não só transfere o 2-nonal para a roupa de cama, explicando o cheiro no quarto, como também cria um ambiente quente que favorece a oxidação. O mesmo acontece com o encosto do sofá ou com a roupa, mas as costas e a nuca, embora sejam o foco principal, não são as únicas. O 2-nonal pode se acumular em qualquer lugar que tenha glândulas sebáceas e pregas da pele, outras zonas secundárias que merecem atenção. Atrás das orelhas. Um clássico esquecido. É uma pequena prega onde se acumulam sebo, pele morta e restos de shampoo. Um pequeno ninho de 2-nonal. Couro cabeludo. Também tem muitas glândulas sebáceas. Se não é lavado com a frequência ou técnica adequada, pode contribuir para o cheiro geral. Peito. Especialmente nos homens, esta área pode ser bastante oleosa e propensa à acumulação. Qualquer prega da pele debaixo do peito, nas dobras da barriga, qualquer área onde a pele roce e haja pouca ventilação, é candidata ideal para o surgimento desta molécula. Consegue ver o quadro agora? Você estava lutando no frente errado. Enquanto se concentrava nas axilas, o 2-nonal estava acampado tranquilamente nas suas costas e nuca, ficando mais forte a cada banho superficial. Saber onde o problema se esconde muda tudo, porque agora não se trata de tomar mais banho, sim de tomar banho melhor. Trata-se de dirigir a sua atenção para as zonas que realmente importam. E é isso exatamente que vamos fazer agora. Vou te dar passo a passo uma rotina simples, mas revolucionária, pensada para declarar guerra ao 2-nonal, a solução definitiva. Esqueça produtos caríssimos e promessas vazias. A solução que vou te dar baseia-se em ciência e pura lógica. Se o 2-nonal é uma molécula gordurosa, precisamos de uma estratégia para dissolvê-la. Se ele se esconde onde não alcançamos, precisamos de ferramentas para chegar lá.
Isto não é um simples conselho de tome banho melhor, é um protocolo, um sistema que se você seguir vai mudar como a sua pele se sente e cheira. São 5 passos simples, mas muito poderosos. Passo 1. Consiga as ferramentas certas. Antes de abrir a torneira, certifique-se de ter o seu arsenal pronto, o sabonete. Aqui está o primeiro erro comum. Os géis de banho muito perfumados ou sabonetes antibacterianos não foram feitos para isto. Precisamos de algo que combata a oxidação e ajude a dissolver a gordura. Você tem várias ótimas opções. Sabonete com extrato de kaki, Persimmon. Esta é a opção estrela, muito usada no Japão justamente para esse problema. O kaki é rico em taninos, antioxidantes potentes que se mostraram muito eficazes na neutralização do 2-nonenal. Procure sabonetes que tenham kaki listado entre os principais ingredientes. Sabonete com cítricos. Sabonetes com óleos essenciais de limão, laranja ou toranja são uma alternativa fantástica. Os cítricos ajudam a cortar a gordura e estão cheios de antioxidantes como a vitamina C. Sabonete com chá verde. Tal como os cítricos, o chá verde é famoso pelos antioxidantes. Um sabonete que o inclua vai ajudar a combater a oxidação na pele. Se a sua pele é sensível, um sabonete suave de glicerina ou com aloe vera é perfeito. O importante é que não resseque demais. O instrumento de limpeza. Só as mãos não chegam à zona secreta. Você precisa de ajuda. Uma escova de banho com cabo longo. Esta é a sua arma principal. Procure uma com cerdas naturais de firmeza média. Não devem arranhar, mas precisam ser firmes o suficiente para esfoliar suavemente e levantar a camada de sebo e células mortas. Uma toalha ou esponja esfoliante para o peito e atrás das orelhas. Uma esponja de lufa ou uma toalha pequena com alguma textura funciona muito bem. Passo 2. Ajuste a temperatura da água. Este ponto é crucial. Nós adoramos água bem quente, mas para a nossa pele e para este problema, isso é um erro. A água a ferver destrói a barreira de gordura protetora da pele. Como o corpo responde? Produzindo ainda mais sebo para compensar a longo prazo. Isso significa mais combustível para gerar 2-nonenal. A temperatura ideal é morna, agradável e confortável, mas que não deixa a pele vermelha. Passo 3. A técnica de limpeza focada. Aqui está o coração do protocolo. Não se trata de passar mais tempo no banho e sim de focar o esforço. Um início normal. Comece o seu banho como sempre, molhando o corpo todo. 2. Ataque a zona secreta. Agora pegue a escova de cabo longo, molhe e coloque uma boa quantidade do seu sabonete especial, CQ, cítricos, chá verde. Concentre-se. Comece pela nuca e esfregue com movimentos circulares, suaves mais firmes. Desça devagar pelas costas, cobrindo bem a zona entre as omoplatas. Vá com calma. Dedique pelo menos 1 a 2 minutos só a essa área. Imagine que você está polindo delicadamente a pele, levantando aquela camada invisível. 3. Zonas secundárias. Depois das costas, passe a escova pelo peito. Depois, use a esponja com um pouco mais de sabonete e limpe cuidadosamente atrás de cada orelha. Esfregue o couro cabeludo com as pontas dos dedos, não com as unhas. Não se esqueça das pregas da pele. 4. Resto do corpo. Termine lavando o resto do corpo como de costume. Passo 4. Enxágue e secagem meticulosos. Um bom banho não serve de nada se você deixa restos de sabonete. Enxague-se muito bem com água morna, certificando-se de que não ficou nenhum resíduo, especialmente nas costas e nas pregas. A secagem é igualmente importante. Use uma toalha limpa e seca e não se limite a dar tapinhas leves. Seque bem, prestando atenção especial às costas, atrás das orelhas e a todas as pregas. A umidade é inimiga. Passo 5. Hidratação inteligente. Depois de limpar, é preciso hidratar para que a pele não resseque e não produza ainda mais gordura. Mas podemos fazer isso de forma inteligente. Escolha uma loção corporal leve que contenha antioxidantes. Procure por ingredientes como vitamina E ou vitamina C. Ao aplicar um creme com antioxidantes, você ajuda a reforçar as defesas da pele contra a oxidação durante o dia. É como colocar aquele escudo invisível de que falamos.
Aplique no corpo todo, mas garanta que cobre bem as costas e o peito. Frequência. Faça este protocolo de limpeza profunda pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Nos outros dias, tome banho normalmente e escute a sua pele. Se a notar irritada, reduza a esfoliação para 2 vezes por semana. Este protocolo não é complicado, é estratégico. É trocar força bruta por inteligência. Seguindo estes passos, você não estará apenas a limpar a pele, estará a quebrar o ciclo de produção de 2-nonal. Implementar o protocolo de limpeza foi o maior passo que você podia dar, mas se queremos garantir uma vitória duradoura, podemos reforçar a estratégia com alguns hábitos simples. Pense no banho como seu ataque principal e nestes hábitos como muralhas de defesa. Sua roupa e seus lençóis. Uma frente de batalha essencial. Como vimos, o 2-nonal adere ao tecido. Lave toalhas, lençóis e pijamas com mais frequência. Toalhas a cada 2 ou 3 usos. Roupa de cama, uma vez por semana. Roupa íntima que fica em contato direto com a pele após cada uso. O poder do vinagre branco. Adicione meamuru, uma chávena de vinagre branco de limpeza no ciclo de enxágue da máquina de lavar. O vinagre é um desodorizante natural incrível. Não se preocupe. O cheiro de vinagre desaparece completamente quando a roupa seca. Reforço com bicarbonato. Para as peças que mais cheiram, pode adicionar meia chaina de bicarbonato de sódio junto com o detergente no início da lavagem. Ajuda a eliminar cheiros e a amaciar os tecidos. Secagem ao sol. Sempre que puder, seque a roupa e os lençóis ao sol. A luz ultravioleta é um desinsetante e desodorizante natural poderosíssimo. 2. Combata de dentro para fora. Dieta antioxidante. Se o problema é a oxidação, a solução passa pelos antioxidantes e comê-los é ainda mais poderoso do que aplicá-los na pele. Uma dieta rica em antioxidantes fortalece as defesas do corpo a partir de dentro. Coma um arco-íris. Foque em frutas e legumes de muitas cores. Frutos vermelhos, mirtilos, morangos, framboesas, verdes escuros, espinafre, acelga, couve, laranjas e amarelos, cenoura, abóbora, manga e claro, laranjas e limões cheios de vitamina C, gorduras boas e chá verde. Inclua nozes, sementes e azeite de oliva extra virgem. Beber 1 ou 2 chávenas de chá verde por dia também é uma ótima forma de somar antioxidantes. Reduza o que oxida. Ao mesmo tempo, tente diminuir os alimentos que promovem inflamação e oxidação, ultraprocessados, bolos industrializados, fritos, excesso de açúcar e carnes processadas. ONU, TR. A importância da hidratação. Beber água suficiente é fundamental para a saúde da pele e para ajudar o corpo a eliminar toxinas. Uma pele bem hidratada funciona melhor. Tente beber entre 6 e 8 copos de água por dia, salvo se o seu médico tiver orientado de outra forma. ONA 4. Ventile a casa. Abra janelas todos os dias durante 10 a 15 minutos. Mesmo no inverno, permitir que o ar fresco circule ajuda a dispersar as moléculas de odor que possam ter se acumulado no ambiente. 5. Controle o estresse. Pode surpreender, mas o estresse crônico altera a química do corpo, eleva o cortisol, uma hormona que pode desregular o equilíbrio da pele e aumentar a oxidação. Praticar técnicas de relaxamento, como respiração profunda, meditação ou simplesmente caminhar na natureza tem um impacto positivo tanto na mente quanto na pele. Estes hábitos sozinhos não são curas milagrosas, mas multiplicam o efeito da sua nova rotina de banho. Cada um adiciona uma camada extra de proteção, criando um ambiente hostil ao 2-nonal. Com esta abordagem de 360º, você não está apenas a controlar um cheiro, está a cultivar um bem-estar geral que o fará sentir-se mais fresco, mais saudável e mais no comando da própria vida. Hoje fizemos uma viagem importante. Começamos com a história dolorosa de Dona Aparecida, uma história de vergonha e isolamento que talvez tenha soado familiar. Derrubamos o mito cruel de que o cheiro corporal na velhice é sinônimo de falta de higiene e espero ter aliviado um pouco esse peso. Descobrimos o culpado, o 2-nonal, e entendemos por que ele é tão persistente.
Revelamos a zona secreta, as costas, a nuca e atrás das orelhas, esse ponto-chave que quase todos ignoramos. E o mais importante, eu te dei uma solução clara, prática e baseada em ciência. O protocolo de limpeza do Dr. Manok, uma estratégia passo a passo que te devolve o controle, não com magia, mas com conhecimento. A minha mensagem final é esta: envelhecer é uma parte natural e bonita da vida. Não precisa ser um processo de perda e muito menos de perda de confiança ou dignidade. Não deixe que um simples processo bioquímico roube a alegria de abraçar os seus netos, de rir com os amigos ou de se sentir bem na própria pele. Você tem o controle. A solução está literalmente nas suas mãos. Você já não precisa sentir vergonha nem impotência. Tenha ciência a seu favor e um plano de ação. E agora peço-te 3 coisas muito simples. 1. Se esta informação te pareceu valiosa, se acreditas que pode mudar a tua vida ou a de alguém que conheces, inscreve-te neste canal. A minha missão é continuar a partilhar segredos de saúde com base científica, explicados de forma simples, para que vivas os teus anos dourados com plenitude e dignidade. 2. Pense em uma pessoa, um amigo, um familiar a quem esta informação possa libertar desse mesmo peso silencioso. Partilha este vídeo. Um gesto simples pode mudar a vida de alguém, devolver-lhe a confiança e ajudá-lo a reconectar-se. Se essa ponte de ajuda. 3. E por fim, eu adoraria saber de ti. Conta-me a tua experiência nos comentários. Sentiste-te identificado? Vais experimentar o protocolo? A tua história pode dar esperança a muitas outras pessoas que estão a passar pelo mesmo. Vamos construir aqui uma comunidade de apoio. Obrigada pelo teu tempo e pela tua confiança. Lembra-te, não se trata de voltar atrás, mas de avançar com conhecimento. É hora de recuperar os abraços, as reuniões e a proximidade. É hora de voltar a sentir-te simples e maravilhosamente tu. E